Eu acho que o brasileiro ele tem algum histórico de conviver com crises, né? Estamos mais uma vez numa crise aguda, né? E que ainda não temos certeza se chegou ao fundo do poço, né? Mas certamente está perto, eu acredito que esteja, né? Nós tivemos aí muitos problemas nos últimos anos e os governos estão numa sinuca muito difícil, né? Existe déficit de contas públicas a nível federal, estadual, existe uma incerteza sobre o futuro da economia, na questão de juros, na questão de taxa de câmbio, na questão de, principalmente da expectativa, né? Falta confiança de que a gente vá sair dessa fase difícil. Então é uma situação bastante complicada e sim, eu acho que nós já temos reflexos aqui, é, por exemplo, encharqueadas, nossa vizinha aqui, né, a IESA teve mais de 1.000 dispensas lá de colaboradores por causa da crise com a Petrobras. Outro dia eu falei com um amigo meu que estava com um empregado que tinha trabalhado com ele anos atrás, voltou a pedir emprego de novo. Disse, tá, mas tu não tinha saído para trabalhar? Não, disse, sim, eu estive na John Deere por 12 anos e agora perdi o emprego. Então, a gente não vê assim uma crise grande, assim, focada, mas às vezes vem as notícias assim de redução de quadro, de estoques muito altos, né? A gente passa ali na 386 e vê a quantidade de carros da GM que estão ali no Velopark, né? O estacionamento lotado de carros que não foram vendidos, e em Gravataí tem mais, e no Autódromo de Tairamã tem mais. Então, quer dizer, isso tudo são sinais muito preocupantes de que a gente tem uma dificuldade aguda pela frente. Precisamos de muita criatividade, muita competência para sair disso. Por enquanto, estamos aí no olho do furacão. Talvez o que nos protege um pouco, como Montenegro, como a nossa microrregião aqui, é que aqui nós temos serviços muito diversificados, quer dizer, existe o ramo dos frigoríficos, existe o ramo da madeira, existe o ramo automotivo, né, a máquinas agrícolas, tem comércio, tem uma série de setores, então, mas a gente tem a preocupação, a gente vê assim que falta aquele entusiasmo, assim, muito medo de investir, que é ruim também, né? Para investir, na verdade, o empresário, né, ele assume um risco, né? Ele faz uma aposta e trabalha para dar certo. Mas se ele não tiver confiança de que isso vai ter um retorno, ele não vai investir, ele vai deixar para investir lá na frente. Isso é sucateamento das instalações, isso é perda de novas oportunidades de trabalho, perda de mercado no futuro, inclusive coisas que eu também gosto de dizer, na hora da crise não pode sentar para trás, não pode desistir de lutar. Às vezes esse é o momento da empresa avançar para o futuro, né? Porque a recuperação vai acontecer daqui a pouco, né? O país é muito grande, nós temos um potencial enorme e essa crise, como as outras também, vai ser superada. E aí vai estar em melhor posição quem continuou investindo, quem continuou agregando um parque tecnológico, quem conseguiu botar treinamento nos seus funcionários e que está depois, quando o mercado voltar, ficar revitalizado, vai estar em melhores condições. A própria Expo ACI tem esse tom, assim, quer dizer, vamos mostrar que a gente está aí, está trabalhando, está se esforçando, está oferecendo produto bom para o mercado e dentro das associações industriais comerciais existe essa questão de estimular as empresas sim, mas também é preciso ter objetividade, os empresários analisam os números, né? Como diz o escritor, tem que olhar o placar, né? O que o placar está dizendo? Que a inflação está subindo, que a competitividade do Brasil está complicada, algumas decisões da área política demoram muito para acontecer. Então nós estamos numa situação que não é estimulante, não, é um momento complicado da vida nacional. Eu acho que tem algumas áreas que são críticas, vamos dizer assim, tem esse escândalo envolvendo a Petrobras, por exemplo. Petrobras é a maior empresa brasileira e que tem inúmeras empresas que prestam serviços para ela, como era o caso da IESA de Charqueadas,
né? Como é todo o parque industrial novo lá de Rio Grande, que está numa crise severíssima, né? Então, isto aí complica muito a situação, né? É um setor que está complicado, o petróleo e gás, né? É, Outros estão numa situação melhor, os frigoríficos talvez estejam até num bom momento, porque parece que abriu o mercado da China, então vai ter novas possibilidades de exportações, né? O agronegócio brasileiro tem uma alta competência, né? A gente produz produtos da área de agrobusiness com grande competência, né? Então a produção foi agregada muita tecnologia nos últimos anos, né? Onde rendia 100 sacos de grãos, hoje colhe 200 na mesma área de terra. Então isso tem valor, isso é uma coisa que poucos países têm. E a indústria derivada disso também é muito bem posicionada. Então há setores que estão bem, mas outros estão mal. Eu citaria esse aí, né? Essas empreiteiras envolvidas em escândalos de corrupção também são uma coisa que assusta, porque são empresas muito grandes que estão envolvidas em vários setores diferenciados e que, né, os clientes, fornecedores ficam também inseguros de manter os negócios, porque não sabe se daqui a pouco não está envolvido num processo judicial, numa demanda de uma promotoria, enfim. Então, estamos numa situação realmente complexa nesse momento.